Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra em nossos corações, me usa nessa manhã para que eu possa transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente está muito acostumado a atribuir nossos fracassos a pessoas, a momentos. A gente desiste dos projetos, desiste dos ideais. E eu tenho ensinado a vocês que fracassar é desistir, né? Tem gente que começa o projeto, luta pelo projeto, e às vezes não dá certo. Isso não quer dizer que você fracassou. Fracassar é desistir, é não tentar, é fazer alguma coisa. E às vezes nós fracassamos, nós desistimos, porque encontramos dificuldade, porque encontramos obstáculos, encontramos lutas que muitas vezes nos desanimam. E a gente acaba entregando os pontos. Só que todas as vezes que eu olho para a Bíblia, todas as vezes que eu medito nela, eu não vejo em nenhum momento o Senhor dizer que é normal que isso aconteça. Que os homens têm poder de barrar um projeto nosso. Que os homens têm a força para interromper um projeto nosso. Seja no trabalho, seja na família, seja no que for. Nós estamos aqui por um projeto, estamos aqui por um propósito. Se você acreditar que pessoas podem impedir você de realizar o teu projeto, então tem algo que você precisa aprender nessa manhã, para nunca mais você acreditar nisso. Se você acredita que pessoas, coisas, podem impedir você de realizar o teu projeto, o teu propósito, então você vai aprender nessa manhã que homem nenhum tem o poder de parar um projeto, quando esse projeto tem a mão de Deus. O texto que nós lemos fala de um crescimento, de uma ascensão de Daniel. E o texto diz que Daniel era um homem muito influente no reino da Babilônia, depois dos Medo-Persas. E diz a palavra do Senhor que Daniel se destacava no meio deles, porque havia nele uma qualidade diferente do que havia nos outros. Então, só para que você saiba, para que o governo, para que o rei pudesse governar, ele nomeou ali supervisores e sátrapas. O que seria isso? Os sátrapas seriam presidentes, e supervisores, príncipes. Então, para cada 120 presidentes, teria um príncipe, que estaria governando sobre eles, supervisionando o trabalho deles, para que pudesse dar tudo certo, para que o rei pudesse receber todos os recursos, todos os impostos, ele pudesse ter ciência e o reino não tivesse prejuízo nenhum. O texto aqui diz que Daniel,
ele se destacava entre os príncipes, haviam 3. Ele era o melhor dos 3. E sobre os presidentes, sobre os 120 presidentes. Então imagina ser o número 1, não por poder, não por força, mas por qualidade. Em algumas versões, essa qualidade é destacada como espírito excelente. Espírito excelente. Você pode dizer isso? Espírito excelente. Daniel se destacava por ter um espírito excelente. E esse espírito excelente não é algo que a gente encontra facilmente. Não é algo que a gente conquista só com boa vontade. Tem gente que é crítica, tem gente que é perfeccionista. Eu mesmo sou crítico, sou perfeccionista. Mas depois que eu entendi o que representa a palavra de Deus, o que representa o poder do Espírito de Deus na minha vida, eu percebi que eu posso ser ainda mais excelente do que eu achava que eu era. Eu posso ser mais exigente comigo e com o que eu faço depois que o Espírito de Deus entra em mim. Então não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito de Deus. Quando nós temos um espírito excelente. E o texto diz, Daniel se destacava por ter um espírito excelente. O rei queria promovê-lo. O rei queria colocá-lo como o líder do império, governador do império, sobre todas as outras pessoas. E isso passou a incomodar os presidentes e os outros 2 príncipes, que se uniram para barrar um projeto. Qual era o projeto? O projeto de promoção de Daniel. O projeto que ia fazer com que o rei promovesse Daniel. O texto do capítulo 6 fala sobre a cova dos leões. Fala sobre o levante que ocorreu para que Daniel não recebesse essa promoção. Toda a história da cova dos leões, toda a lei feita, tudo que foi forjado contra Daniel, era para que Daniel não prosperasse. Para que Daniel não recebesse a sua promoção. Está entendendo? Mas havia em Daniel um espírito excelente. Havia em Daniel um espírito excelente. E quando em nós há um espírito excelente, nenhum levante contra nós prospera. Nada que as pessoas tentem fazer, nada que as pessoas armem, todas as suas armas, todas elas, forjadas contra você, não prospera. E aí eu fui entrando no texto de forma mais profunda, e tentando compreender como passar para você o que é ser, o que é ter um espírito excelente, porque às vezes a gente fala as coisas, e a gente fica assim, poxa, eu quero ter um espírito excelente, mas como, né? Como ter um espírito excelente? Como alcançar esse nível? Como encontrar esse padrão que às vezes a gente quer tanto ter, mas a gente não sabe como buscar. E às vezes a gente acha que os nossos sacrifícios é que vão fazer a gente ter um espírito excelente. Mas aí a gente vê, por exemplo, que a pessoa vai na igreja, que a pessoa tem até uma frequência na igreja, mas tudo que ela faz continua fazendo e não se destaca. Ela não se destaca no trabalho, ela não se destaca na família, ela não se destaca na igreja, ela não se destaca em lugar nenhum. Mas ela vai na igreja, ela ora, ela busca. Só que não acontece. Não acontece. E ela acredita ter um espírito excelente, mas o espírito excelente não existe. Por isso tanta gente, às vezes dentro da igreja, está insatisfeita. Porque a gente muitas vezes está buscando algo para poder ter algo. Não é assim que as pessoas fazem? Eu busco a Deus para ter alguma coisa de Deus. Eu busco a Deus para ser alguma coisa. E não era isso que Daniel fazia.
o Espírito excelente que se manifestava em Daniel, não era porque ele estava em uma busca para que outra coisa acontecesse. Ele não estava ali fazendo um propósito para poder alcançar outra coisa. Não, ele tinha um hábito. E é sobre esse hábito que eu quero falar com você. A gente tem vivido no nosso tempo um tempo de seca. O Sudeste tem sofrido bastante com seca. O Sul não, o Sul tem chovido bastante, né? Algumas áreas do Norte têm chovido bastante, mas aqui no Sudeste a gente tem vivido a maior estiagem dos últimos anos, talvez de todos os tempos. E a gente vê uma falta de água, e há um desespero por falta de água. Porque nosso corpo, ele precisa de água. Nós precisamos de água. E a água representa para nós saúde. A água representa para nós vida, vitalidade, força, vigor. Então, para que a gente possa ter qualidade de vida, nós precisamos de água. Não é verdade? E quando nós tomamos uma água ruim, uma água suja, poluída, o nosso organismo responde muitas vezes com diarreia, dor de cabeça, enfermidades. Então não basta só beber água, temos que beber água de boa qualidade. Precisamos beber água de boa qualidade. Só que quando nós não encontramos água para beber, a gente fica inquieto. A gente começa a procurar água em qualquer lugar. E passamos a beber qualquer água. Basta você entrar na internet e você vê na África crianças bebendo água em ribeirinhos que estão secos, estão tão cheios de lama, tem mais lama do que água. E eles estão ali bebendo. E nós não precisamos ir até a África, no Nordeste a gente vê isso acontecer. E a gente vê, por exemplo, no estado de São Paulo, que nós já estamos tirando todas as reservas de água, bebendo dos lugares que até então nós nunca íamos beber. E aí sempre fica aquela dúvida, a água é boa, a água não é boa, a água é boa, a água não é boa, não é verdade? Então, qual o papel da água para a nossa sobrevivência? Eu separei aqui 3 coisas. A água determina a vitalidade, a força e o vigor, sendo, portanto, essencial para o bem-estar geral e saúde. Outra condição, quando o suprimento de água diminui, nós começamos a desidratar e ficamos fracos e debilitados. E terceiro, quando estamos sedentos, ficamos inquietos, passamos a procurar água para matar a nossa sede. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Assim como o nosso corpo tem necessidade de água, e para a nossa sobrevivência, para a nossa vitalidade, nós precisamos de água boa, não de qualquer água, água boa. Precisamos estar hidratados para que a gente possa ter uma força, um vigor diferenciado. A nossa alma também precisa. E essa água é chamada água do Espírito. E nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos beber dessa água. Há um texto em João 6, capítulo 35, que diz assim: aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem diz isso? Jesus. Jesus diz: aquele que crê em mim nunca terá sede. Então é importante para que a gente saiba que eu preciso beber do Espírito. E aí, se eu crer em Jesus, eu não fico mais inquieto, eu não fico mais fraco, eu não fico mais debilitado, e a minha alma estará sempre saudável. Sempre saudável. O que a gente tem feito nos nossos dias? A gente deixa de crer em Jesus, deixamos de confiar na sua palavra para beber o quê? Qualquer água.
Queremos alimentar nossa alma de qualquer água. Então, estou cansado, o que eu vou fazer? Vou distrair minha cabeça. Vou passear, vou fazer alguma coisa para ver se a minha alma é saciada. Não é assim que a gente faz? Olha, eu trabalhei demais, estou estressado, estou cansado, eu vou viajar, vou dar uma esparecida. A gente acredita que essa água vai saciar a nossa sede. Mas ela sacia? Não, porque é água boa? Não. O que é água boa? Crer em Jesus. Crer em Jesus é água boa. A gente acredita que assistir um filme, a gente acredita que fazer alguma coisa para distrair a cabeça vai suprir a nossa necessidade. E aí a gente vai beber dessa água. A gente acredita que religiões vão saciar a nossa sede. Aí a gente procura uma, procura outra, procura outra, procura outra, procura outra. E a gente vai procurando, o tempo todo a gente está procurando. O tempo todo a gente está atrás de alguma coisa. Para quê? Para matar a nossa sede. A gente está inquieto, a gente está fraco, a gente está debilitado, a gente está com a saúde comprometida, e a gente está apelando, a gente está fazendo tudo. A gente corre atrás de tudo. Para quê? Para ver se a gente sacia a nossa sede. Mas quando nós bebemos água que não é água boa, a gente não fica saudável. E dependendo da água que a gente beber, a gente vai piorar. Esses dias eu estava vendo um programa onde o cara fica 10 dias numa ilha, sozinho, uma ilha abandonada, e ele tem que sobreviver por 10 dias. E ele não tem suprimento de água suficiente para ele poder sobreviver aos 10 dias. Ele diz assim, olha, num lugar como esse, eu posso ficar 10 dias sem comer, mas não posso ficar 10 dias sem beber água. Eu sobrevivo 10 dias sem comer, mas eu não sobrevivo 10 dias sem água. Então ele começa a fazer um planejamento de como manter o suprimento de água. Mas o calor de 50 graus de dia e o frio de noite, o corpo dele necessita muito de ser hidratado. E aí ele olha para frente e vê um marzão, mas um marzão de água salgada. E ele diz assim, olha, eu posso até tomar um pouquinho de água salgada. Ela vai me saciar naquele momento, mas minutos depois, a minha vontade de beber água vai ser o dobro. Vai ser o dobro. Então ele pega um balde, enche de água salgada, joga fogo debaixo e faz com que essa água ferva, e a fervura da água, ele joga a água da fervura dentro de uma canequinha, e ele passa a beber água do vapor da água de sal. Eu achei interessante. Ele supriu a sua necessidade por 10 dias. Por 10 dias ele conseguiu sobreviver, porque não faltou água. Mas ele não sobreviveria se ele não fizesse isso. É importante que você entenda isso hoje. Porque beber do Espírito não é uma coisa que eu faço para alcançar uma coisa. Beber do Espírito é algo que eu faço continuamente, porque eu sei da necessidade do meu corpo, eu sei da necessidade da minha alma. Daniel tinha isso. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Por que ele orava 3 vezes por dia? Porque a alma dele precisava beber. Ele precisava beber do Espírito. Ele precisava manter-se saudável. Ele precisava manter a sua mente com vitalidade. Ele precisava se manter forte. Por quê? Porque ele estava numa terra de pessoas ímpias que não tinham o menor escrúpulo, que fariam qualquer coisa para destruí-lo, que fariam qualquer coisa para amar contra ele. Vocês me entendem? E a única condição de Daniel ter vitalidade, a única forma de Daniel se destacar em meio a todas as outras pessoas, é se ele estivesse bebendo o tempo todo.
Se ele bebesse o tempo todo, ele não teria problemas. Então Daniel orava 3 vezes por dia. E 3 vezes por dia ele se relacionava com Deus. Ele não se relacionava com Deus para alcançar alguma coisa, ele não se relacionava com Deus para ter alguma coisa, mas acontece que ele tinha um espírito excelente, porque havia nele água do Espírito. Ele estava saudável. Enquanto os outros, a sua alma estava corrompida, enquanto a sua alma acreditava em coisas, em métodos, eles bebiam água de qualquer cisterna, eles bebiam água que alimentava a sua alma de qualquer lugar, enquanto eles não tinham saúde, Daniel tinha saúde de sobra. Por quê? Porque estava o tempo todo da presença de Deus. A linguagem beber do Espírito significa tomar, aceitar, crer. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa aceita, absorve a vida de Deus. Não é a sua vida, a vida de Deus. Quando Daniel parava para orar, ele estava tomando, estava aceitando e estava crendo. Isso fazia com que ele absorvesse toda a vida de Deus nele. Ele estava absorvendo toda a vida de Deus. Então ele não sabia o porquê ele vivia aquilo, mas ele aceitava. Ele cria que Deus tinha sempre o melhor para ele. Ele tomava para si as promessas de Deus. A palavra do Senhor diz que ele orava virado para Jerusalém, não é verdade? Ele orava 3 vezes virado para Jerusalém. Você sabe por que ele fazia isso, irmão? Ah, porque ele queria abençoar Jerusalém. Não, porque havia uma promessa lá no Velho Testamento. Moisés tinha liberado promessas, depois Deus liberou promessas sobre o povo através dos profetas, mas houve um rei chamado Salomão, que construiu um templo do Senhor, e o Senhor falou assim: se vocês pecarem, e se vocês estiverem caídos, e se vocês estiverem humilhados, se vocês se voltarem e falarem comigo, voltados para este lugar, o que o Senhor ia fazer? Ele ia ouvir. Ele ia ouvir. E abençoaria, e cuidaria. Não é verdade? Daniel era escravo numa terra distante, porém, ele creu. Ele creu numa promessa que Deus tinha liberado sobre Salomão, sobre o templo de Salomão, que todos que orassem virados para este templo, e se arrependessem do seu caminho, dos seus maus caminhos, e se humilhasse, eu, o Senhor, o viria. E eu, o Senhor, abençoaria. Daniel creu, então ele aceitou, ele tomou, ele creu, ele teve vida de Deus nele, ele absorveu a vida de Deus. E ao absorver a vida de Deus, o Senhor o abençoou. Mas veja, Deus estava abençoando Daniel para ele ser governador? Não. Deus estava se relacionando com Daniel. Daniel se mantinha saudável. Daniel se mantinha íntegro, porque ele estava bem suprido de água do Espírito. Ele estava bem suprido de água do Espírito. E diz a palavra do Senhor que ele se destacava por isso. Então Deus começou a ministrar no coração de Daniel, e Daniel ministrava ao coração do rei. Deus ministrava ao coração de Daniel, e Daniel ministrava ao coração do povo. E aí diz a palavra do Senhor que o rei quis promovê-lo. Mas aí as dificuldades, e as lutas, e a cova dos leões, não importa.
Quando eu estou saudável, não importa o lugar que eu esteja. Quando eu estou suprido, não importa o que eu esteja passando. Diz a palavra do Senhor que Daniel obedecia prudentemente às leis dos homens. Mas os seus inimigos sabiam que enquanto as leis dos homens estavam em conflito com as leis de Deus, Daniel escolhia as leis de Deus. Era a única forma de pegar Daniel e fazer mal para ele. Olha, Daniel cumpre todas as leis. Daniel cumpre todas as leis dos homens. Porém, quando as leis dos homens conflitam com a lei de Deus, ele descumpre a lei dos homens para cumprir a lei de Deus. Por quê? Porque era questão de sobrevivência. Estar na vontade de Deus, estar cumprindo as leis de Deus, era a única forma que Daniel tinha de beber do Espírito. Beber do Espírito. E ele bebia do Espírito obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas se o rei pedisse para ele descumprir o mandamento do Senhor para cumprir o mandamento do rei, então você pode fazer o que você quiser comigo, porque eu vou morrer de qualquer forma. Ou eu morro pela tua mão, ou eu morro por sede. E aí eu posso sobreviver 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias a mais. Mas eu vou morrer do mesmo jeito. Então, se eu vou morrer lá na frente, eu vou morrer agora, eu prefiro obedecer a Deus. Porque eu sei que obedecer a Deus me mantém vivo. Então, uma pessoa sedenta possui o profundo senso interior de busca. Sempre estarão à procura de algo que a satisfaça plenamente. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele tinha muita sede de Deus. E ele buscava o tempo todo que a alma dele estivesse saciada. Às vezes eu olho na igreja, as pessoas cansam de beber. Chega uma hora que eu quero beber de outra fonte. Quero beber outra água. Por quê? Porque não saciaram a sua alma plenamente. Mas beber da água do Senhor quer dizer que você vai ser saciado naquele dia, mas no outro dia você precisa beber tudo de novo. Por quê? Porque nós precisamos beber o tempo todo. Para termos vitalidade, precisamos beber o tempo todo. Se você veio aqui nessa manhã com a vontade de beber do Espírito, você bebe. Mas se você veio aqui porque você não tinha nada para fazer e você veio aqui à igreja, você está aqui, mas não está bebendo do Espírito. Se você está vindo à igreja porque tornou-se um religioso, você vem aqui, mas não bebe do Espírito. Quer dizer o quê? Você está no lugar onde há a fonte da água, mas você não está bebendo da água. Se você estiver aqui, mas os teus pensamentos estiverem em outro lugar, se você estiverem aqui, mas a tua alma estiver projetando coisas, você não está bebendo do Espírito. Você está aqui, mas não está bebendo do Espírito. Porque beber do Espírito é se relacionar com Deus. Relacionar com Deus não nos limita a um prazo. Olha, eu tenho que beber logo aí porque eu preciso ir embora. Olha, eu preciso beber logo porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que beber logo porque eu tenho compromisso. Vai, Deus, dá água logo aí que eu quero beber. A gente não está fazendo uma maratona onde a gente passa, tem um monte de copinho, a gente pega a água e toma, pronto, e continua. Não é assim, não. Beber do Espírito é ter um hábito de relacionamento. Beber do Espírito é ter um hábito de comunhão com Deus. Aonde nós temos prazer nisso. E que não há coisas, não há lugares que impeçam que eu beba. Por isso, eu não posso substituir o culto ao Senhor por uma festa. E eu falo isso há 13 anos aqui. Eu não posso substituir o dia do Senhor por um passeio.
Eu não posso, por quê? Porque isso é questão de sobrevivência. A gente teve eleições algumas semanas atrás. Eu não posso deixar de fazer um culto aqui por causa das eleições. Eu não posso deixar de fazer um culto porque agora vai ter eleição. A lei fala que nós vamos ter que votar. A lei dos homens não inflige a lei de Deus. Deus está sempre em primeiro lugar, depois os homens. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ter essa consciência, gente. Daniel tinha. Mesmo se ele fosse jogado numa cova de leões. Mesmo que aparentemente aquilo fosse a morte, seria o fim. Mas o que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã? Que os projetos que Deus tem para nós não vão se frustrar se nós estivermos com um espírito excelente. Nós não seremos frustrados se tivermos um espírito excelente. Daniel, ele tinha um espírito excelente, por quê? Porque bebia, ele absorvia a vida de Deus. Ele absorvia a vida de Deus. Às vezes eu fico ainda, não sei explicar se eu fico bravo, se eu fico triste, se eu fico decepcionado. Depois de 13 anos, ver que ainda a igreja como um todo não me entende. Não entende as orientações, porque é claro as orientações. Não são simples as orientações? São simples. Mas ainda a igreja reluta com seus hábitos ruins. Entendo que se você estivesse indo para Babilônia, você comeria os manjares do rei. Entendo que se você fosse governador na Pérsia, você seria mais um príncipe em meio aos 3 que tinham lá. Você não se destacaria no meio dos presidentes. Por quê? Porque você seria igual a eles. E qual o motivo? O motivo é falta de sede de Deus. Falta de sede de beber do Espírito. Falta de motivação. Eu vejo muitas vezes vocês desorientados. Acontece um problema, eu vejo vocês desorientados. Acontece uma dificuldade, eu vejo vocês desorientados. E por que estão desorientados? Porque falta água. Às vezes eu olho para vocês e vejo vocês fracos, abatidos, desanimados. E por que vejo vocês fracos, abatidos e desanimados? Porque falta água. Falta água. Porque quando eu olho para vocês, ainda percebo que vocês não absorveram a vida de Deus. Vocês me entendem? E como teu pastor, eu fico olhando isso e falo assim, Deus, o que eles estão ouvindo? Porque se aqui nós estamos mostrando a você a fonte de água pura e cristalina, para que você possa beber e possa suprir a tua necessidade, você está bebendo água da onde? Que tipo de manancial você está bebendo? Aonde você está buscando? Vocês estão entendendo? Aonde vocês estão buscando? Aí, eu não quero que a nossa igreja seja um lugar assim, olha, você está mal, vai para a minha igreja. Vai para a minha igreja, você fica bem. E se não ficar? Porque não depende da igreja, depende de como eu bebo água. Vocês me entendem? Você pode estar aqui e bebendo água fora daqui. Você pode estar aqui e beber água de qualquer outro lugar. Por isso eu não me preocupo em ficar buscando gente em outro lugar para vir para cá. Eu não me preocupo em ficar correndo atrás das pessoas. Oh, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, porque só aqui você vai ser abençoado. Não, gente. E eu falo isso há 13 anos aqui. É o Espírito de Deus te traz aqui, por quê? Porque você está com sede, Ele vai te dar água. Mas se você não tiver sede e vier aqui só por causa de religiosidade, você não vai beber água, você não vai ser feliz, as coisas não vão acontecer, e quando as pessoas se levantarem contra você, você cai.
eles vão ter o poder de puxar teu tapete, vão ter o poder de destruir você. Como qualquer pessoa comum que bebe de qualquer poço de água suja. Mas se você crer, aceitar, tomar, tenho certeza que você vai absorver a vida de Deus. E ao absorver a vida de Deus, irmão, nada vai te barrar. Nada vai te barrar. Ninguém terá o poder de te impedir. Ninguém. Deus quer te promover, o homem quer te promover, seja lá quem quer te promover, vai ser promovido. Deus vai te abençoar. As coisas podem piorar, os obstáculos podem aparecer, você passa pelos obstáculos, você passa pelas dificuldades, nada te impede. Nada te impede. Acontece que se você não beber da água certa, você vai parar no primeiro obstáculo. Se você não beber da água certa, você vai ser barrado no primeiro obstáculo. Essa semana a pessoa ligou para mim e disse assim: pastor, estou confuso, eu não sei se eu vou para a sua igreja, eu não sei se eu fico na sua igreja, Eu falei assim: Deus falou para você vir para a minha igreja? Porque se Deus não falou para você vir na minha igreja, não precisa ir para a minha igreja. E eu tenho ensinado aqui que ministério é credibilidade. Se a pessoa não vem para cá, porque eu não acredito no meu ministério. Se não acredita no meu ministério, não vai acreditar no que eu prego. Não vai acreditar no que a pastora ensina. Vocês estão entendendo? Então não adianta vir por vir. Não adianta vir aqui porque gosta do pastor Marlon, gosta da pastora Márcia, tem que vir aqui porque acredita no nosso ministério. Acredita que Deus nos ungiu, que Deus nos separou, que Deus nos abençoou e que nós somos profeta de Deus nesse lugar. E todas as vezes que o Espírito de Deus falar por mim, ou falar pela pastora, ou falar pelo Serginho, pela Glaucia, pela Fernanda, quem estiver pregando neste lugar, quem estiver ministrando neste lugar, é usado pelo Espírito de Deus. Beba, creia, aceite, absorva. Que é isso que vai fazer com que você seja abençoado, vai fazer com que você tenha um espírito excelente, você vai se destacar em tudo que você fizer. Seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja conjugal, seja o que for, como pai, como mãe, como amigo, como irmão, em tudo você vai se destacar. Você vai se destacar no teu trabalho, você vai se destacar na tua rua, você vai se destacar. Só quem estiver cheio do Espírito. Só quem estiver cheio do Espírito. Como está a sua sede nessa manhã? Qual é o teu anseio? Jesus diz: quem crer em mim, nunca. Ele está falando para você fazer alguma coisa? Ele está falando para você o quê? Crer. Essa é a única condição. Se Daniel se prostrava diante do Senhor 3 vezes ao dia, mesmo tendo toda uma conspiração contra ele, é porque ele cria. Os homens não têm o poder de me tocar, ninguém tem o poder de me tocar, os reis não têm o poder de me tocar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele acreditava nisso. Ele cria nisso. Só o Senhor é Deus. Então você pode ouvir alguma coisa ruim? Você pode. Você pode passar por dificuldades? Você pode. Você pode passar por tribulações? Você pode. Mas o que Deus está falando para nós hoje é que se a tua alma está com sede e estiver bebendo da água certa, com certeza todas as tribulações são leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Você chora hoje, mas acorda num dia diferente, cheio de alegria pela manhã. Você pode ter dificuldade, mas você enfrenta ela de peito aberto, porque é o Senhor que está em você. É o Espírito excelente de Deus que você absorveu, a vida de Deus em você. Você enfrenta o que tiver que enfrentar.
Você luta com o que tiver que lutar. Você não tem medo de gente grande, você não tem gente pequena, você não tem problema de armadilha, você não tem problema algum. O Senhor quebra a armadilha do inimigo, Ele desfaz o laço do passarinheiro, Ele faz tudo o que for necessário fazer. No caso de Daniel, até a boca dos leões Ele fechou. Até a boca dos leões Ele fechou. E eu não sei se você já tinha parado para pensar, mas a cova dos leões não era uma casa. A gente acha assim, olha, vamos no zoológico, aqui é a cova dos leões. Né? Como se fosse o zoológico aberto, todo mundo entra e põe a pedra. Você sabe que a cova dos leões era um poço? A gente vê José sendo lançado no quê? Numa cisterna. Aquele era um poço onde guardava água. O poço que Daniel foi jogado era um poço de leões. Jeremias foi lançado num poço cheio de lama, afundou na lama. Você percebe, olha, José foi jogado num poço. Jeremias foi jogado no poço. Daniel foi jogado no poço. Cada poço tinha uma diferença. Eles ficaram no poço, morreram no poço. Como terminaram a vida deles? Por quê? Porque creram. Quando eu creio, poço nenhum fica na minha vida. Minha vida não termina em poço. Está entendendo? Minha vida não termina em poço. A minha vida termina em qualquer outro lugar, menos num poço. Então hoje, nessa manhã, o Senhor mandou falar isso para você. Quem crer em mim, nunca terá sede. Nunca terá sede. Tem alguma outra coisa para você fazer na hora de você falar com Deus? Não. Existe qualquer outra prioridade na sua vida hoje que te impeça de estar na presença de Deus? Então hoje tem que tirar. A partir de hoje, tira. Nada muda o teu tempo de comunhão com Deus. Nada. Nada. Nada vai substituir o teu tempo na presença de Deus. Escola pode tirar você da presença de Deus? Trabalho pode tirar da presença de Deus? Passeio pode tirar da presença de Deus? Amigos podem tirar da presença de Deus? O que é que vai tirar você da presença de Deus? Entenda, a vitalidade da tua alma depende da escolha que você faz. Existe um lugar onde Deus quer dar a você água pura e cristalina. Existe um lugar onde o Senhor quer saciar a tua sede. Se você quer beber de qualquer água, aí a escolha é sua. Nem eu nem ele podemos fazer nada. Mas Deus te trouxe para cá. Deus te colocou aqui. Eu não fui lá na tua casa, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja. Eu fiz isso. Quando você veio por espontânea vontade. Não foi? Então agora creia. Creia. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar para você. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir o céu sobre a tua vida. E Ele vai te fazer uma pessoa excelente. Uma pessoa com espírito excelente. Você pode dizer assim, Senhor, diga com fé, Senhor, eu quero ter um espírito excelente. De novo, com fé. Eu quero ter um espírito. E como que você faz isso? Não de qualquer água. Não de qualquer água. Da água do Senhor. E como você bebe essa água? Crendo. Crendo nele. Amém? Palavra do Senhor para você.